E aí, pessoal, tudo bem? Eu quero fazer uma rápida revisão, mas muito rápida mesmo, sobre conservação de energia, tá? Porque, porque é uma coisa que a gente vai ter que usar aqui, tá? Então a gente vai lembrar aqui do, da aula que a gente falou sobre o princípio de conservação da energia, quando o sistema está em volta de uma, uma vizinhança, né? E ele sofre uma transição de um estado final até o estado final, a mudança de energia precisa ser zero, né? Então, a variação de energia do universo vai ser a variação de energia do sistema, né? Mais a variação de energia da vizinhança. E isso não pode mudar. Isso é zero. Ok? Então a gente vai estudar tipos de transformações de energias que realizam interações dentro algumas outras que cruzam a fronteira do sistema. Lembrando, né, do nosso diagrama esquemático, que a gente tem lá um sistema, né, que é o objeto de estudo. Algumas interações se prendem só no sistema, tá? E a gente tem uma vizinhança, né? E algumas interações elas cruzam essa fronteira entre sistema e vizinhança, tá? Então, o nosso primeiro tipo de energia que a gente vai tratar, tá? Nosso primeiro tipo a gente pode chamar de contabilidade de energia, né? Envolve energia mecânica. Então, existem dois tipos de energia mecânica: energia cinética e energia potencial. A nossa primeira tarefa é definir o que significa uma variação de energia potencial no sistema. Então a gente vai definir uma força, né, feita por a gente vai definir um trabalho feito por uma força num objeto que se move ao longo de um caminho, de uma posição inicial RI até uma posição final RF, né? Como uma integral da componente das forças tangentes ao caminho, né? Com relação ao deslocamento da posição de contato da força e do objeto. Portanto, a gente já sabe que o trabalho é igual a integral sobre o caminho, né? De que? Do produto escalar da força e o elemento de caminho, né? Então, a gente pode perguntar se o trabalho realizado por um objeto por uma força depende do caminho que o objeto percorre, tá? Então imagina que eu quero, primeiro a gente vai considerar um movimento de um objeto sob a influência de uma força gravitacional próximo da superfície. Então a gente vai considerar dois caminhos, tá? Dois caminhos. Então a gente tem opa, a gente tem uma posição inicial, tá? E que tem coordenada 0y inicial. E a gente tem uma posição final, que tem coordenada, tá? Isso aqui é I e isso aqui é F. E isso aqui tem coordenada x final, já, tá?
Então, eu quero sair da posição inicial e ir para a posição final, mas eu posso fazer dois caminhos diferentes. Na verdade, eu posso fazer infinitos, né? Mas vamos considerar só dois, tá? Eu posso fazer esse caminho aqui, tá? Posso fazer esse caminho, tá? Que é o caminho 1. Ou eu posso fazer esse caminho. Que eu vou chamar de caminho 2. Tá? Então a gente vai considerar esses dois. Ambos os caminhos começam no ponto inicial, né? E terminam no ponto final. É o mesmo ponto. Aqui, né? Ambos os sistemas, eles sofrem a mesma atração que é a gravitacional, tá? Então a força gravitacional ela sempre vai apontar para baixo nos dois sistemas com a nossa sistema de coordenadas escolhido, né? A força gravitacional ela vai ser menos mg versus j, né? Tá? Então o deslocamento infinitesimal ao longo do caminho 1, né, é dado por dr1, né, é igual a dx1i mais dy1j, tá? E o produto escalar entre as forças vai ser menos mg versus j, escalar dx1 versus i mais dy1 versus j, tá? Isso é igual a menos mg, né? mg dy1. Então, o trabalho realizado ao longo desse caminho 1 é igual a integral ao longo, né, do caminho 1 tá, desse produto escalar, tá, que é quem? Né? É a integral saindo da posição 0y1 até a posição 0y, né? Até a posição x final 0 de menos mg dy1. E quanto que dá isso, né? Como a gente só está olhando para y, então é saindo de y1 e indo para 0. Portanto, essa integral vai dar menos mg vezes 0 menos y1. Portanto, o trabalho realizado por essa força é mgy, tá? O caminho 2, né, se a gente considerar ele em essas duas pernas, né, a gente tem uma perna A, né, que vai do ponto inicial até a origem, e depois uma perna B que vai da origem até o ponto final, né? Então a gente pode calcular o trabalho realizado ao longo dessas duas pernas e somar os dois. O deslocamento infinitesimal ao longo da perna A,
tá? Vou chamar essa aqui de A e essa aqui de B, tá? Então, é dado por DRA é igual a DYA, porque ele só desloca em Y, né? Versor J. E o produto escalar da força com essa perna dá o quê? Dá menos mg versor J escalar dA versor J. Portanto, isso dá menos mg dA. Ok? E o trabalho feito pela força gravitacional ao longo dessa perna, né? Vai ser trabalho em A igual integral ao longo de A da força escalar elemento de linha. Né? Portanto, é o integral saindo de 0y1, y inicial, até a origem, né? Até a origem dessa função, né? Que a gente já sabe quanto dá. Menos mg dA. dy lá, né? Tá. Isso dá o quê? Menos mg vezes 0y. Tá? Isso é igual a mgy. E aí o caminho, o deslocamento infinitesimal ao longo da perna B, então drB é dx e chapéu, né? dxb e chapéu. E o produto escalar entre a força e esse deslocamento, então a força escalar drB dá menos mg j chapéu escalar dxb e chapéu. E isso dá zero, né? Porque eles são perpendiculares. Né? Então o trabalho da força gravitacional ao longo dessa perna B é zero. Né? Então, é consequência que o trabalho aqui é zero. Tá? Que não é surpresa para ninguém, porque B é perpendicular à direção da força gravitacional. Então, o trabalho realizado ao longo do caminho 2, né, é igual ao trabalho realizado ao longo do caminho 1, visto que WA é igual a W2 é igual a WA mais WB, né, igual a menos MGYI, que é W1. Ok? E aí se pode dizer, bom, então o trabalho se conserva. Vamos ver. Para a força gravitacional, ok. Então vamos considerar o movimento de um objeto numa superfície com um atrito cinético, tá? Uma força de atrito cinético entre o objeto e a superfície, tá? E denotar o coeficiente de atrito cinético por μ cinético, né? Então vamos comparar de novo os dois caminhos, de um ponto inicial xi até um ponto final xf, tá? Então ele está andando só no eixo x. Então o primeiro caminho é uma linha reta, tá? Ao longo do caminho do trabalho realizado. Então, o trabalho da força de atrito que eu estou tratando vai ser a integral ao longo do caminho 1 do produto escalar da força com o elemento de linha. No nosso caso, a gente vai ter uma integral, né, ao longo do caminho
da única componente da força que faz sentido, né? E ele só desloca em x, então dx. Né? E quanto que dá esse trabalho? Bom, dá menos mi cinético vezes a normal vezes um deslocamento, tá? 1, tá? Esse deslocamento a gente pode chamar de ΔX, tá? E esse trabalho, no final das contas, é menor que zero, né? Porque todo o resto é positivo. Tá? Então, o comprimento do caminho é igual ao deslocamento S1, que é ΔX. Então, note que o fato de que o atrito cinético é direcionado no sentido oposto ao deslocamento, ele reflete no sinal negativo da equação. Né? O segundo caminho que a gente vai tomar é fazer o x final. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai passar do x final, tá? E depois ele vai voltar pro x final, tá? Beleza? Tem um ponto lá, ele vai passar do ponto e depois ele vai voltar. Então, o que eu tô falando em termos de diagrama? Em termos de diagrama, a gente tem um caminho 1, tá? Em que a gente tem... Vou orientar ele, tá? Em que a gente tem uma posição x inicial e uma posição x final, tá? Isso aqui é o x. E ele sai dessa posição e vai até a posição x final, direto. Tá? Esse é o caminho 1. Agora o caminho 2... O caminho 2 ele vai fazer o seguinte. Ele está aqui no x inicial. Ele sai daqui. Ele vai até um lugar aqui esquisito. Vou fazer um pouquinho para cima. Ele está aqui no x inicial. Ele passa do ponto e depois ele volta. Então, o que a gente tem ele está aqui, ele vem para cá. Depois ele volta para o x final, tá? Esse é o caminho que ele vai fazer. Tá bom? Então, esse aqui é o caminho 2. Tá bom? Então, como a força de atrito sempre é oposta ao movimento, o trabalho realizado por esse caminho também é negativo. Então, o trabalho da força de atrito, aqui vai ser a integral ao longo do caminho 2 da força escalar dr, né? E isso é a integral ao longo do caminho 2 do elemento x, né, da força, vezes o deslocamento dx. Tá? E isso vai ser menos mi cinético ns2, que também é menor que zero. Tá? Também é menor que zero. Então, o trabalho depende do deslocamento da distância percorrida total S2. E S2 é maior que o deslocamento, tá? Então, S2 é maior que ΔX, tá? Maior, ele andou mais. Então, a magnitude do trabalho realizado ao longo do segundo caminho é maior que a magnitude do trabalho realizado ao longo do primeiro caminho, tá?
Esses dois exemplos, tipicamente, são dois exemplos, são duas diferenças, dois tipos diferentes, fundamentalmente, de forças e as contribuições dela no trabalho. O trabalho realizado pela força gravitacional próximo da superfície da Terra é independente do caminho. Então, se a gente tomar qualquer caminho entre um ponto inicial e um ponto final, o trabalho vai ser sempre o mesmo. No caso da força de atrito, tá? O trabalho depende do caminho, tá? Então, aqui a gente pode enunciar uma coisa que é muito importante na hora de classificar as forças, tá? Então, sempre, tá? Sempre que sempre que o trabalho realizado por uma força ele mover, tá? Sempre que um trabalho é realizado por uma força ao mover um objeto de um ponto inicial para um ponto final é independente da trajetória, a força é chamada de força conservativa, tá? O trabalho realizado por uma força conservativa em um dado campo, né? Sei lá, um campo, pode ser um campo vetorial, tá? Então, o trabalho realizado por uma força conservativa ao percorrer uma trajetória fechada é zero. Então a gente considera que a gente tem, sei lá, a gente tem dois caminhos, tá? Dois caminhos que formam um caminho fechado, começando e terminando no mesmo ponto, tá? Com coordenadas cartesianas 1 e 0. Então a gente tem um gráfico. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Fazer uma coisa. Beleza. Então a gente tem um gráfico. Tá? E a gente tem um ponto, tá? Ele tem um ponto que sai daqui de um zero e ele vem aqui em 0,1 e volta. Então a gente vai ter um caminho aqui e aí um caminho de volta. Beleza. Tá? A gente tem essa situação aqui. E existe aqui um campo de forças, tá? Um campo de forças. Então, existe uma série de forças que estão apontando. Aqui elas estão apontando com menos intensidade, mas é um campo de força que estão apontando para o mesmo ponto. E sei lá, conforme a gente vai chegando para cá, essas forças vão ficando mais fortes. Tá?
E aqui elas são bem fraquinhas, mas ela apontou sempre para o mesmo ponto. Tá? Então, conforme vai chegando perto do ponto, a força vai ficando mais forte. Conforme for afastando, ela vai ficando mais fraca, mas o importante é que ela aponta para o mesmo ponto. Tá? Então, o trabalho realizado ao longo desse caminho 1, que é o caminho superior, tá? O azul, do ponto A até o ponto B, com coordenada 0, 1, vai ser dado por trabalho em 1 é igual a integral indo de A até B, tá? De uma força conservativa, né? Essa força conservativa no caminho 1, né? Escalar dr1, tá? E o trabalho realizado pelo caminho 2, que é o trabalho de volta, trabalho de B até A, dessa força conservativa no caminho 2, dr2, tá? Então, o trabalho total ao longo de toda a trajetória fechada do caminho vai ser dado pelo trabalho em 1 mais o trabalho em 2. Portanto, a gente tem uma integral que vai de A até B dessa força conservativa em 1, dr1, mais uma integral de B até A de uma força dessa força conservativa no caminho 2 de dr2. Ok? Beleza? Então, no ponto reverso, né, do caminho 2, como a força é conservativa, né, a gente vai ter que o ômega 2, o W2, que é a integral indo de A até, não, de B até A, dessa força conservativa ao longo do caminho 2, dr2, é igual, né, a menos a integral de A até B dessa força elemento de linha, né? Então, dados que essas forças são conservativas, tá? O trabalho realizado pelo ponto A e B, eles são independentes do caminho. Então, a gente vai ter que o trabalho total, né? A gente pode substituir, né, essa relação, né, para encontrar o trabalho total realizado no caminho fechado. Então a gente vai ter que o trabalho total vai ser a integral de A até B da força conservativa no caminho 1 escalar dr1 menos a integral de A até B dessa mesma força conservativa no caminho 2 escalar dr2, tá? E como essa força conservativa, a gente vai ter que a integral da força conservativa no caminho 1 escalar dr1 indo de A até B é igual à integral da força conservativa no caminho 2 escalar dr2, tá? Então, o trabalho, agora a gente vai usar a independência do caminho, né, do trabalho, para uma força conservativa, para concluir que o trabalho realizado por uma força conservativa ao longo de um sistema fechado é zero. Então, o trabalho total vai ser uma integral
de caminho fechado, tá? Esse símbolo aqui significa caminho fechado. Tá? De uma força conservativa escalar dr, tá? E isso dá zero. Ok? Então era isso por hoje, né? Essa aula foi bem menor do que as outras aulas, mas é um conceito importante, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.